A tragédia no Rio Grande do Sul. Santa Catarina envia novo grupo de policiais civis para reforçar a segurança no estado gaúcho. Bombeiros mobilizados no norte do estado. Incêndio destrói restaurante em Joinville. A limpeza no Rio Itajaí-Açu. Empresa faz os últimos ajustes para começar os trabalhos em Rio do Sul, no Alto Vale. Série A do Campeonato Brasileiro. CBF adia rodadas 7 e 8 da competição e Criciúma só volta a campo pelo campeonato no início de junho. Emoção e solidariedade. Crianças de Taió, no Alto Vale do Itajaí, escrevem cartas para serem entregues às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade de hoje com a catástrofe no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil Catarinense enviou uma nova força-tarefa para ajudar no socorro aos atingidos pelo desastre. 28 policiais já foram para o estado gaúcho. Os policiais civis catarinenses vão atuar especialmente em Porto Alegre e região metropolitana. Os agentes vêm das delegacias de Laguna, Xaxim, São Lourenço do Oeste, Palhoça, Florianópolis, Blumenau, Joinville, Criciúma e Itajaí. O grupo vai ter a missão de resgatar pessoas em risco e reforçar o patrulhamento pluvial em regiões ainda inundadas que sofrem com saques. A gente vai ficar fazendo essa parte ostensiva, né? Em patrulhas bastante ostensiva na cidade, bem como também nos rios também, né? Fazendo essa parte de segurança para as pessoas e também nos alojamentos, né? Regiões de vulnerabilidade. A missão catarinense também levou mantimentos recolhidos nas delegacias para serem entregues nos abrigos. Até o momento, a Polícia Civil Catarinense já enviou 65 policiais para a missão humanitária no Rio Grande do Sul. E Santa Catarina fez o primeiro transporte aeromédico em apoio ao Rio Grande do Sul. O paciente era um bebê de apenas 17 dias de vida. Esse pequeno paciente foi transportado de Santa Rosa, no estado gaúcho, para o Hospital Infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba, no Paraná. Lá ele vai passar por uma avaliação hematológica. O transporte levou cerca de 4 horas e meia e foi feito pelo Arcanjo 04, aeronave do Corpo de Bombeiros e do SAMU catarinenses. E para contribuir com as vítimas afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul, o Grupo Bandeirantes e a Central Única das Favelas, a CUFA, realizam a campanha Band Abraça o Rio Grande do Sul. Você pode enviar uma doação via Pix diretamente da sua conta para a CUFA pela chave que está na sua tela. Doações cufars, sem cedilha, @gmail.com. Se preferir, pode fazer uma transferência eletrônica para as seguintes contas correntes: Bradesco, agência 0087, conta corrente 3582, dígito 3, ou ainda agência 0402 do Itaú, conta corrente 17369-4. Campanha Band Abraça o Rio Grande do Sul. Participe. Mudando de assunto, um incêndio destruiu um restaurante em uma das principais ruas de Joinville na madrugada desta quinta-feira. Os detalhes com o repórter William Tenório. O incêndio iniciou por volta da 1h30 da madrugada desta quinta-feira. O restaurante fica aqui nesta rua, no bairro Bucarém. Imagens que circularam nas redes sociais dão a dimensão dos estragos causados no estabelecimento, que tem uma área de 200 metros quadrados. Mais da metade da edificação foi totalmente destruída pelas chamas. De acordo com os bombeiros voluntários de Joinville, o fogo foi causado pelo superaquecimento de um aparelho na cozinha e chegou a atingir parte do salão principal do prédio. Os bombeiros usaram 5.000 litros de água para combater as chamas em um trabalho que durou cerca de 1h30. Ainda de acordo com os bombeiros, o estabelecimento funcionava no momento do incêndio, mas ninguém ficou ferido. De Joinville, William Tenório para o Band Cidade. E uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Santa Catarina resultou na apreensão de 140 quilos de maconha em Itajaí, no litoral norte do estado. Uma barreira policial foi montada no posto da Polícia Rodoviária Federal de Itajaí na noite desta quarta-feira. Os policiais abordaram um carro com placas de Palhoça e que transportava esta maconha no porta-malas. O motorista, único ocupante do veículo, foi preso em flagrante e vai responder por tráfico de drogas. No próximo bloco tem o comentário de Cláudio Prisco Paraíso e veja também, aumenta o número de cidades catarinenses em situação de emergência devido ao temporal do último fim de semana. Os detalhes depois do intervalo, eu volto já já.
grande cidade. Oferecimento. Estamos de volta. Deve começar na próxima segunda-feira a limpeza dos rios na área urbana de Rio do Sul, no Alto Vale. A empresa responsável faz os últimos ajustes nos equipamentos e deve implementar até 4 frentes de trabalho. A demonstração feita pelo governador Jorginho Melo no Encontro dos Rios não foi com o conjunto completo de equipamentos. Faltava a balsa onde será colocado o material retirado com a escavadeira hidráulica. 2 delas estão no pátio da Secretaria de Obras, recebendo alguns ajustes para entrarem na água. Uma terceira balsa deve chegar amanhã. A empresa pretende atuar com 3 ou até 4 frentes de trabalho no Rio. O serviço vai iniciar no bairro Cantagalo, nas proximidades do centro de eventos, onde o Itajaí-Açu faz uma curva, e irá avançar em direção à área urbana, até o Encontro dos Rios. Um trabalho que será feito em etapas. Neste local em que a máquina trabalha, onde termina a rua na lateral aqui do centro de eventos, vai ficar o primeiro porto. O local onde será depositado todo o material removido desse primeiro trecho do rio para posterior transporte ao aterro sanitário, os chamados bota-espera e bota-fora. Por aqui, então, vão passar os caminhões que farão esse trabalho. E aí a gente vai iniciar de começo já na sexta-feira, que a gente pretende, se a chuva não der mais uma atrapalhada, vai ser iniciado com 2 balsas, 2 rebocadores e 2 plataformas com as escavadeiras em cima fazendo o serviço. E vai chegando a terceira balsa na sexta-feira. Se precisar fazer manutenção, vai uns 2 dias, senão ela já desce para ajudar também. Cada balsa com caçamba tem capacidade de comportar até 80 metros cúbicos de sedimentos e entulho. A escavadeira alcança uma profundidade de até 3,5 metros para a retirada de material. A partir do momento que eles verem equipamento na água, a gente trabalhando e retirando material, eu acho que sim, eles vão entender como funciona, como vai ser e que realmente vai funcionar. Vai ser feita a limpeza, porque vai poder enxergar o que vai ser feito, né? Bom, e essa obra extremamente importante para o Alto Vale é um dos temas do comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. Olá, Prisco, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Resumindo, é o início da dragagem do rio Itajaí-Açu, uma obra de grande amplitude na medida em que vai limpar não apenas o rio, mas também os seus afluentes. A grande beneficiada, a cidade de Rio do Sul, capital do Vale do Itajaí. No intervalo, para se ter uma ideia do quadro delicado e complicado, no intervalo de 1 ano, foram 7 cheias em Rio do Sul. Muito bem, investimentos de 16 milhões de reais, recursos próprios 100% do governo do Estado. Muito bem, esse é o ponto de partida de um plano muito mais amplo, que é justamente a proteção levada a sério. Programa batizado pela atual administração e que prevê investimentos da ordem de 5 bilhões de reais. Santa Catarina, o governo estadual, não dispõe dessas verbas. Portanto, está entrando com um pedido junto ao BIRD, Banco Mundial, para justamente a construção de 3 barragens de pequeno porte e uma de médio porte. Isso tudo para atender o Vale do Itajaí e as cidades que integram a região. E também 4 novas estruturas de contenção de água das chuvas. O empréstimo internacional foi a alternativa encontrada pelo governo de Santa Catarina para executar essas ações de prevenção, já que nenhuma delas foi contemplada pelo PAC do governo Lula. Aqui está ele, presidente Lula, acompanhado do presidente nacional do SEBRAE, seu velho amigo Décio Lima. O que é que se espera? Se espera bom senso, envolvimento do governo federal, que agora entrou firme no Rio Grande do Sul, mas precisa também olhar para Santa Catarina, sem a menor dúvida.
Até porque nós temos um histórico de enchentes e de cheias. Agora, no Rio Grande, é a prioridade. Mas o governo federal, ele sim dispõe de recursos em grande volume. É através do governo federal que os recursos podem chegar, não apenas no Rio Grande e em Santa Catarina, mas em todos os estados que estão à mercê das manifestações climáticas e meteorológicas. É fundamental um planejamento para que proteja estados e municípios no Brasil. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Cláudio Prisco Paraíso, todos os dias com a gente no Band Cidade e também na coluna do portal TVBV Online. Acesse e confira. Santa Catarina contra a dengue. O estado já soma mais de 267 mil casos da doença somente neste ano. Santa Catarina registrou um aumento de 222% nos casos de dengue em relação ao ano passado. São mais de 267 mil casos prováveis da doença, 182 mortes confirmadas e 52 em investigação. Febre alta, dores de cabeça nas articulações e atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele são os principais sintomas da doença. Caso apresente um desses sintomas, o ideal é buscar atendimento médico nos postos de saúde. E com o aumento das chuvas, aumenta também a possibilidade do acúmulo de água parada e surgimento de focos do mosquito transmissor da dengue. Por isso, é momento de atenção. É importante que a população mantenha essa vigilância. A procura de locais como brinquedo esquecido no quintal, lixo que esteja mal condicionado, uma caixa d'água que não esteja vedada, uma calha obstruída, enfim, locais que possam acumular água e servir de criadouros por um mosquito Aedes aegypti. Aumentou o número de cidades em situação de emergência em Santa Catarina devido ao temporal do último fim de semana. Os dados estão em um relatório da Defesa Civil e as informações você confere agora com o repórter Ronaldo Penido. Subiu para 7 o número de municípios que decretaram situação de emergência em função das chuvas que atingiram o estado no último fim de semana. Ao todo, 13 cidades tiveram ocorrências relacionadas às chuvas. As cidades ficam localizadas nas regiões sul e extremo sul, que foram as mais afetadas. Os dados fazem parte do último relatório elaborado pela Diretoria de Gestão de Desastres da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, divulgado na manhã desta quinta-feira. Ainda de acordo com o documento, há 421 pessoas desalojadas e 162 desabrigadas. Os municípios que decretaram situação de emergência são Araranguá, Passo de Torres, Sombrio, São João do Sul, Balneário Gaivota, Jacinto Machado e Maracajá, enquanto Praia Grande já possui decreto de emergência vigente por causa de um evento anterior. Também foram enviados itens de assistência humanitária para os municípios de Araranguá e São João do Sul, totalizando o valor de R$ 131.753. Ronaldo Penido, para o Band Cidade. E áreas de baixa pressão associadas a uma corrente de jato em baixos e altos níveis da atmosfera e a presença da frente fria. Todos esses fatores vão trazer instabilidade para o estado nesta sexta-feira. O dia vai ter predomínio de nuvens e condição para chuva em todas as regiões do estado. No fim da tarde e à noite, essa chuva vai ser até mais intensa e com ocorrência de temporais localizados. Tem aviso meteorológico da Epagre-Ciran que informa que os totais de chuva acumulada na Grande Florianópolis, no Vale do Itajaí e também no litoral norte podem variar entre 60 e 100 milímetros. A cobertura de nuvens e a chuva deixam as temperaturas baixas em todo o estado. Vamos conferir aqui comigo no telão. Mínimas e máximas em Florianópolis, mínima de 17, máxima de 22 graus. Em Joinville, variação entre 16 e 27. Em Blumenau, mínima de 16 e máxima de 22. Viramos a página, mais informações do tempo. Criciúma, mínima de 13, máxima de 17 graus. Em Lages, na Serra Catarinense, variação entre 13 e 18. E em Chapecó, mínima de 15 e máxima de 20 graus. Olha, um dado alarmante coloca as mulheres numa posição delicada diante de uma doença chamada fibromialgia. É que 90% dos casos são registrados em mulheres. Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa reconhece esses pacientes como pessoas com deficiência.
De cada 10 pacientes com fibromialgia, 9 são mulheres. Caso da dona Sandra Cardoso, que há mais de 15 anos convive com a doença. Nós nos acostumamos com a dor, né? Então a dor se espalha pelo corpo. Um dia dói aqui, outro dia está muito dolorido aqui, outro dia dói aqui. A fibromialgia afeta cerca de 3% dos brasileiros. Isso quer dizer que 6 milhões de pessoas em todo o Brasil têm este diagnóstico ou podem tê-lo algum dia. Já reconhecida como uma deficiência em 3 estados brasileiros, recentemente a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aprovou em Santa Catarina o projeto de lei que reconhece por aqui também quem é diagnosticado com fibromialgia como pessoa com deficiência. Por ser uma doença crônica sem cura, a fibromialgia se encaixa nos requisitos estabelecidos pelo Estatuto e, com isso, por meio da lei, alguns benefícios e direitos específicos são assegurados a essas pessoas. Por unanimidade, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou a proposta, de autoria do deputado Maurício Peixer, que agora segue para análise do governador. O nosso projeto de lei tem no intuito de incluir a pessoa portadora de fibromialgia na categoria de PCD, pessoa com deficiência, para ter os mesmos direitos que uma pessoa de deficiência tem, principalmente prioridade no atendimento, na saúde, e outras áreas também. Para a dona Sandra, a iniciativa vai amparar com cuidados especiais quem convive com a doença. Eu acredito que sim, vai ajudar bastante, porque naqueles momentos das crises mais fortes que eu tive, as pessoas tinham dúvida, não acreditavam. Não acreditavam. Não, eu não entendo, eu não acredito que você possa ter dor 24 horas por dia. Tu dorme e acorda, você tem dor, Então do que tu vive? Tu sobrevive. Do Prêmio Band Cidades Excelentes. Tem também as informações do esporte. E veja ainda, crianças do Alto Vale escrevem cartas motivacionais para os atingidos pelo desastre no Rio Grande do Sul. Os detalhes dessa história emocionante no bloco final do Band Cidade. Já voltamos. Estamos de volta para destacar o Prêmio Band Cidades Excelentes 2024. O Grupo Bandeirantes e o Instituto Áquila reconhecem e premiam as boas práticas da gestão pública nos municípios brasileiros. Na 4ª edição do Prêmio Cidades Excelentes, o pilar Sustentabilidade contempla 11 indicadores, 2 a mais do que no ano passado. São eles: arborização urbana, atendimento à coleta seletiva urbana, recuperação de materiais recicláveis, perdas na distribuição de água, veículos com baixa emissão de poluentes, concentração de focos de calor, emissão de gases de efeito estufa por habitante, consumo médio de água, segurança hídrica, gestão de riscos e desastres e o índice ESG, impactos ambiental, material e humano. Esse pilar permite uma análise mais aprofundada sobre a atuação dos municípios em relação a todos esses pontos, por meio do algoritmo IGMA, desenvolvido pelo Instituto Áquila, com base em análises de cidades do mundo todo. A ferramenta online está disponível e traz informações sobre cada um dos mais de 5 mil municípios brasileiros, incluindo os 295 catarinenses. Aquele gestor que, junto com sua equipe e comunidade, consegue fazer com que todos os envolvidos tenham a capacidade de produzir e consumir recursos que não comprometam o futuro das próximas gerações, está no caminho certo. Economia no Band Cidade. Santa Catarina alcançou em abril os melhores resultados do ano na exportação de frangos e suínos. Em abril, Santa Catarina exportou 173.200 toneladas de carnes de frango, suínos, aves e bovinos. Crescimento de 11,7% em relação a março e de 14,5% na comparação com abril de 2023. Em receitas, o estado exportou 358 milhões e 300 mil dólares, alta de 15,5% em relação a março e de 6% frente a abril do ano passado. No acumulado do primeiro quadrimestre do ano,
Santa Catarina vendeu para o exterior 631.700 toneladas de carnes, alta de 5,3% em relação aos 4 primeiros meses de 2023. Os principais destinos das carnes catarinenses são Filipinas, China, Japão e Coreia do Sul. Série A do Campeonato Brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol decidiu adiar as 2 próximas rodadas da competição, disputadas nos próximos 2 fins de semana. O Criciúma só deve voltar a jogar pela Série A em junho. O último jogo do Criciúma pela Série A foi na 4ª rodada da competição. O time catarinense foi a São Januário e aplicou uma goleada de 4-0 sobre o Vasco da Gama. O time, que já tinha um jogo adiado contra o Fortaleza pela 3ª rodada, teve ainda os jogos contra Grêmio pela 5ª rodada e Cuiabá pela 6ª rodada, também adiados. A equipe voltaria a jogar pela Série A neste fim de semana contra o Palmeiras no Heriberto Wilson. Mas tanto este jogo quanto a partida pela 8ª rodada contra o Atlético Paranaense também foram postergados. Com estes adiamentos, o próximo jogo previsto para o Criciúma vai ser no dia 2 de junho contra o Bahia, em Criciúma, pela 9ª rodada. O time catarinense é o que fez menos partidas até agora na Série A de 2024. Foram apenas 3 jogos, com 1 vitória e 2 empates. O adiamento, claro, em função da tragédia no Rio Grande do Sul. Agora a Série B do Campeonato Brasileiro, na sequência da 5ª rodada da competição, o Brusque empatou em Itajaí com o Operário de Ponta Grossa. A partida foi disputada no estádio Gigantão das Avenidas e terminou sem gols. Destaque para este gol marcado aí pelo Cássio para o time paranaense, só que o VAR interveio e anulou o lance após ver essa falta aí, no comecinho da jogada. Com o resultado de 0-0, o Brusque chegou então ao 4º jogo sem vitória na Série B. O time está na 16ª posição com 4 pontos somados. Próximo desafio não é nada fácil. É o Santos na Vila Belmiro no próximo domingo, às 11 horas da manhã. Agora, olha só que história emocionante. Crianças de Taió, no Alto Vale do Itajaí, escreveram cartas para serem enviadas aos atingidos pelo desastre no Rio Grande do Sul. Confira comigo essa reportagem emocionante. Vamos lá. Uma mensagem escrita com carinho e que ajuda a levar esperança para moradores do Rio Grande do Sul. Caro leitor, espero que mesmo diante dessa situação você esteja bem. Estou ciente que você está bem triste e eu também estaria se fosse você. Mas saiba que tudo ficará bem. Você é forte e irá passar por isso com coragem e valentia. Tenha fé. Centenas de outros estudantes da Escola Leopoldo Jacobsen de Taió estão escrevendo cartas que serão enviadas para o estado vizinho, que passa por uma situação difícil. A ideia nasceu através dessa professora. Eu já tinha pensado em algum momento como andava o psicológico dessas crianças, né? Porque a maioria das escolas estão servindo como abrigo, eles estão sem aula e nesses abrigos eles também não têm muito o que fazer. A ideia é também que sejam feitas doações para ajudar estudantes do Rio Grande do Sul que foram atingidos pelas fortes chuvas. Parte das doações a gente pediu, para quem tivesse em casa, material escolar, estojo, mochilas, chocolates, quem pode doar. Esse projeto vai ser realizado durante toda essa semana aqui na escola que fica no bairro Seminário, em Taió. Depois o objetivo é que as cartinhas e também as doações sejam levadas durante o fim de semana para o Rio Grande do Sul. Essa foi uma forma encontrada da escola contribuir nesse momento tão difícil. Sensibilizando com o Rio Grande do Sul. Eles são nossos vizinhos, mas a gente passou por enchente também ano passado. E a gente vê que doações tem bastante, mas a parte calorosa do afeto, da empatia, está lá junto com eles, então nós desenvolvemos isso e os professores acataram essa ideia. Eu acho isso muito importante porque é como uma reconciliação para alguém que está bem triste por ter perdido a casa, talvez a família, e não saiba onde é que os pais podem estar ou tenha perdido a casa inteira, sabe? Que não dê para reconstruir nem nada. É bom para esquentar o coração também. Não tenha dúvida disso, viu? Esquentar o coração faz muito bem num momento como esse.
E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no nosso portal TVBV Online. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela ou acesse tvbv.com.br e fique muito bem informado. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.